Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos, trazendo aqui no nosso canal mais um comentário evangelístico do Novo Testamento, porque entendemos que estamos em um momento propício para a propagação do Evangelho glorioso de nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar a você a meditar juntamente comigo em mais um versículo da palavra do nosso Deus, que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo de número 9, onde está escrito o seguinte na palavra do Senhor: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Esta mensagem é poderosa e fala justamente das atividades evangelísticas do apóstolo Paulo no mundo gentílico. Mas antes de entrar no comentário deste texto bíblico, eu quero solicitar a você que se inscreva no nosso canal, para que você possa efetivamente acompanhar as nossas publicações, os nossos vídeos, os nossos comentários e as pregações que nós fazemos nas igrejas. Praticamente todos os domingos estamos em uma cidade diferente aqui da nossa região, pregando a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. E como é escrito no nosso canal, você vai acompanhando e aprendendo da palavra do nosso Deus. Também deixe o seu like aí embaixo, né? Para que possa impulsionar as nossas publicações. Se assim for a sua vontade, deixe o seu comentário aí no nosso vídeo, falando dos assuntos, dos temas que nós abordamos aqui, e até sugestões você pode dar nos comentários para que possamos fazer melhor, aperfeiçoar o nosso trabalho na divulgação do Evangelho poderoso de Cristo por meio deste nosso canal. Enfim, solicitamos ainda que você compartilhe as nossas matérias, vídeos, mensagens, pregações, nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, para que juntos venhamos a contribuir e servir ao reino de Deus, levando o Evangelho ao maior número de pessoas possível nestes últimos dias através das mídias sociais, da internet. Hoje há dificuldades tremendas por conta da legislação, das determinações das autoridades do nosso país, no que diz respeito a não evangelizar em culto público e também evitar o contato entre as pessoas mediante o distanciamento social por conta da pandemia. No entanto, por meio das mídias sociais, da internet e do WhatsApp, nós podemos chegar a muitas pessoas
com o Evangelho poderoso e libertador do Senhor Jesus. Esse texto é o complemento do que Paulo vem falando sobre a forma como o Evangelho ele estava sendo espalhado por todas as partes onde o homem de Deus, o missionário transcultural, passava e anunciava as boas novas do Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo. E quando Paulo fala, porque eles mesmos anunciam de nós, aprendemos que o fato está registrado no versículo 5, em que fala sobre as atividades evangelísticas de Paulo ali na cidade de Colossos e em toda a região, aquela grande região da Macedônia, Acaia, onde Paulo, como missionário enviado do reino de Deus, exerceu plenamente as suas atividades, anunciando o Evangelho poderoso de Cristo. E este exemplo deve ser tomado por cada um de nós. Sempre termos em mente, no coração e nas ações, o desejo, a chama evangelística para, a tempo e fora de tempo, estarmos sempre envolvidos na obra de evangelização, pregando a palavra de Deus, seja para aquelas pessoas com quem nós temos contato, seja através das mídias sociais, da internet, seja em cultos públicos, quando permitido pela legislação do nosso país, pelas autoridades locais, ou seja nos púlpitos das igrejas. Alguém uma vez me perguntou por que pregar o Evangelho na igreja, e eu dizia como resposta àquela pessoa que principalmente no domingo é o dia em que as pessoas visitam a igreja em busca de uma palavra de orientação da parte de Deus para seguir o reino da luz. De forma que, principalmente e sempre, permanentemente, o culto do domingo deve ser nas igrejas, o culto evangelístico. Tenham pessoas não evangélicas ou não. Por quê? Porque existem muitas pessoas frequentando as denominações, as igrejas, mas que ainda não são transformadas. E somente o Evangelho, nada mais, somente o Evangelho é que tem o poder e a eficácia de transformar uma vida, transformar um pecador em um ser humano justificado diante da justiça de Deus. A doutrina, o ensinamento para o povo evangélico, por exemplo, o povo cristão, santifica aqueles que já são transformados, mas somente o Evangelho, na sua essência, tem o poder de transformar uma vida, fazer com que o homem, o pecador, seja convertido em uma nova criatura para o reino de Deus. E Paulo, ele tinha em mente esse lenitivo de, por onde passava, o seu dia a dia, as suas atividades, sempre envolvido na obra do Evangelho. E
as notícias se espalharam a respeito das suas atividades, do seu ministério em anunciar as boas novas. É o que ele diz aqui, olha. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. As pessoas reconheciam na pessoa de Paulo e nos seus amigos de ministério, porque aprenderam com Paulo, a forma como ele se conduzia em ganhar novas vidas para o reino de Deus. Era o grande objetivo. É claro que havia uma segunda preocupação da parte de Paulo no que diz respeito ao discipulado. O discipulado é essencial para a sustentação dos novos convertidos na presença de Deus. Mas a principal atividade, no caso de Paulo, era pregar o Evangelho e ganhar novas vidas para Cristo Jesus. Essa forma como o apóstolo ele chegou ali naquela região, e principalmente em Tessalônica, anunciando a poderosa palavra do Evangelho e vidas sendo alcançadas, isso teve resultados. E qual foi o resultado? Ele diz aqui, olha, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Veja bem, naquela época, principalmente naquela época, as nações antigas, os povos do primeiro século de nossa era cristã, era um povo extremamente voltado para a idolatria. O próprio governo romano, os imperadores, as autoridades, estimulavam a prática da adoração e veneração aos ídolos, às imagens de esculturas, às falsas divindades locais. Estas cidades antigas, como Colossos, Efésios e outras tantas que nós encontramos no registro do Novo Testamento, eram cidades infectadas dos ídolos, das imagens de escultura, das falsas divindades. Cada cidade tinha os seus próprios ídolos, sem contar que os dominadores do povo, como o Império Político de Roma, eles espalhavam por todas as partes as suas próprias divindades, os principais ídolos dos governantes. E a população era obrigada a adorar os ídolos, as imagens de esculturas, que vinha como ordenança do próprio Império Político de Roma. E sem contar que os próprios imperadores, em cada cidade importante onde dominava o Império Político de Roma, se espalhavam as imagens dos próprios imperadores, das principais autoridades do Império Político de Roma. E o cidadão comum, as pessoas eram obrigadas, repito, a adorar, venerar e acreditar, adorando de verdade como se fossem deuses esses ídolos. Então a meta prioritária do trabalho de Paulo, não somente dele, mas dos seus amigos de ministério, era esclarecer que só existe o quê? Um Deus único e verdadeiro. A pregação do Evangelho transmitido por Paulo era para tirar a idolatria do coração, do espírito e da alma das pessoas, para que essas pessoas se convertessem. Não tem como um judeu, seguidor do judaísmo, de acordo com as Escrituras, ou um cristão verdadeiro, repito, um cristão verdadeiro que segue o Evangelho de Cristo, adorar um ídolo ou uma imagem de escultura, venerar uma falsa divindade. Não tem como.
não é permitido pela verdade bíblica essa associação, repito, de um seguidor do judaísmo ou um seguidor do verdadeiro cristianismo. Tem cristianismo que não é verdadeiro, porque fazem a maquiagem de determinadas religiões, dizendo que é cristã, mas contradizem absolutamente, completamente, os ensinos da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, que não permite o cristão verdadeiro adorar, venerar um ídolo ou uma imagem de escultura. Então, a tarefa prioritária de Paulo, naquele momento da sua história, do seu ministério, era para que as pessoas se convertessem dos ídolos para quem? Para Deus. Porque as pessoas eram ensinadas naquela região que qualquer imagem religiosa ou imagem de um imperador, de uma autoridade política de Roma, era um Deus. E por conta desse ensinamento que as pessoas recebiam desde criança, dos seus pais, dos seus antepassados, dos líderes religiosos, não é? Do próprio Império Romano, que fazia a imposição para os seus súditos, a fim de que eles adorassem os ídolos e as imagens de escultura. Então as pessoas aprendiam isso. Então qualquer objeto de cunho religioso passava a ser adorado e venerado como se fosse uma divindade para os gentios, para os incrédulos, para aqueles que não conheciam o verdadeiro Deus. E Paulo, juntamente com seus amigos de ministério, espalhavam a verdade de que só existe um único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, aquele que está nos mais altos céus, entronizado como o governante universal. A mensagem do Evangelho pregado por Paulo era essa mensagem apontando e direcionando as pessoas a adorar, a venerar, a viver, a servir, como ele diz aqui na palavra, para servir o Deus vivo. Veja bem, o ídolo, a imagem de escultura, diz as Sagradas Escrituras, seja de pau, madeira, gesso, pedra, ouro, prata, seja qual for o material, é um objeto inanimado, não tem vida. Se cair, quebra. Se não limpar, fica podre, sujo. Mas por que que isso acontece? Porque não tem vida. Um pedaço de madeira em que se forma um ídolo tem vida? Não tem vida. Se não tem vida, não tem poder. Se não tem vida, diz as Escrituras, que pode ter olho, mas não vê. Pode ter boca, mas não fala. Pode ter ouvido a imagem de escultura, mas não escuta. Pode ter mão, mas não apalpa. Pode ter pé, mas não anda. Por quê? Porque é uma divindade morta, que não merece a adoração, a veneração de quem quer que seja. Como que um ser inteligente vai fazer as suas petições, as suas orações a um objeto que não escuta a sua oração? É burrice, é falta de inteligência alguém dedicar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em um ídolo morto que não vê, que não escuta, que não tem espírito, que não tem alma, que não tem vida. E o trabalho de Paulo, assim como deve ser o nosso nesses últimos dias,
é trazer o esclarecimento para as pessoas, para que deixem de venerar e adorar esses ídolos, essas falsas divindades, objetos inanimados, mortos, e passem a servir a quem? Ao verdadeiro Deus. Essa palavra, Paulo, com a inteligência que Deus lhe deu, com a revelação que ele recebia do Senhor Jesus, com a iluminação do Espírito Santo, ele escrevia com propriedade, colocando as palavras ideais dentro dos textos e apontando e direcionando as pessoas à verdade, à luz, ao conhecimento do Deus único e verdadeiro. E ele diz, olha, para servir o Deus vivo, que é diferente do Deus morto, das falsas divindades que não têm vida. O Deus vivo, ele escuta as nossas petições, as nossas orações, as nossas solicitações. Ele escuta até mesmo o gemido da nossa alma quando não temos palavras para expressar aquilo que sentimos no dia a dia, as nossas dificuldades. Mas como ele é o Deus vivo, onisciente, ele também está presente. Quando ligamos o nosso pensamento neste Deus vivo, sistematicamente, automaticamente, através da sua onisciência, através da sua onipresença, ele sabe dos nossos objetivos de vida, ele sabe dos nossos sonhos, ele sabe dos nossos desejos, dos nossos planejamentos, dos nossos empreendimentos. Como Deus onipotente, ele entra em ação para executar aquilo que nós pedimos e que está de acordo com o seu plano, os seus desígnios para a vida de cada um de nós. O trabalho de Paulo, o nosso trabalho, é tirar as pessoas do engano, da mentira religiosa, em que, infelizmente, muitos, adorando e venerando seus ídolos, as imagens de esculturas, tirar essas pessoas das trevas para trazer para a luz do verdadeiro Deus, o Deus vivo que está presente no nosso dia a dia, o Deus vivo que conhece os nossos pensamentos e tem o melhor para cada um de nós. Ao Deus vivo, Paulo trabalhava para que as pessoas se convertessem ao Deus vivo. E o que é se converter? É ser transformado em uma nova criatura. Se converter é nascer de novo, é deixar a vida velha, a vida da idolatria, a vida do pecado, a vida da prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual? É deixar de adorar ao Deus único e verdadeiro para adorar os ídolos e as imagens de escultura. Então, o trabalho do apóstolo, seus amigos de ministério, sua grande equipe, que com o passar do tempo se formou no mundo gentílico, levando sempre o evangelho àqueles que mais precisavam ouvir a verdade de Deus, era para converter as pessoas das falsas divindades, dos ídolos, das imagens de escultura, trazendo essas pessoas para servir a Deus. E o que é servir a Deus? É dedicar o nosso tempo, é dedicar os nossos pensamentos, é dedicar as nossas ações em prol do reino de Deus. É estar sempre disponível para fazer a obra do Senhor. É estar sempre em atividade, levando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, louvando o nome do Senhor, orando, meditando sempre na palavra de Deus. É você reservar, servir a Deus é você reservar boa parte ou a maior parte do seu tempo durante todo o dia em adorar ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que nos ensina a palavra do Senhor.
E Paulo, ele continua dizendo que para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha, com isso o apóstolo, ele quis dizer que existe Deus, ou existia deuses na sua época, assim como existem falsas divindades em nossa época que não são verdadeiros. Os ídolos, as imagens de esculturas, as falsas divindades são criações dos líderes religiosos para enganar as pessoas. As falsas divindades é fruto da imaginação do ser humano para enganar o seu próximo. Porque quem é consciente, inteligente, sábio, entende que um ídolo, uma imagem de escultura, uma falsa divindade, não tem capacidade de resolver o problema de ninguém. Como que um ídolo que está pendurado em uma parede, que precisa da ajuda dos seus adoradores, daqueles que o veneram, para limpar, tem capacidade de resolver o problema de quem quer que seja? Não resolve. Primeiro porque é uma falsa divindade, não tem vida. Mas o Deus vivo, o Deus verdadeiro, é aquele que nós pregamos, é aquele que Paulo pregava na sua época e que as pessoas acreditavam. E por acreditar neste Deus verdadeiro, é que coisas extraordinárias aconteciam na vida das pessoas, acontecem na vida das pessoas. Quem adora, venera, confia, espera somente no Deus vivo e verdadeiro, passa problema, passa, porque todo ser humano passa por problema. Mas logo depois vem a solução, porque como um verdadeiro Pai, o nosso Deus, o Deus vivo, Ele cuida de cada um de nós. Que nós possamos meditar nesta mensagem bíblica, aprendendo sempre com o Evangelho. E, como sempre, deixamos a nossa palavra de incentivo aos irmãos e às irmãs que, de alguma forma, nesses dias, através das mídias sociais, da internet, vamos divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Pregadores, evangelistas, vamos sair de dentro de quatro paredes e levar a palavra do Senhor em todos os lugares, onde tivermos a oportunidade, sempre falar do Evangelho de Cristo, das boas novas, para que as pessoas possam se achegar ao verdadeiro Deus, o Deus vivo, que a Bíblia diz que Ele trabalha em prol daquele que nele espera. Portanto, que você possa, juntamente comigo, a gente meditar nesta mensagem, neste comentário expositivo do Novo Testamento. Já temos escrito de Atos a Apocalipse, mais ou menos 3.500 páginas. Vamos terminar todo o Novo Testamento, o comentário expositivo do Novo Testamento. Serão mais ou menos 6.000 páginas para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Assim como nós temos por escrito, estamos também realizando em vídeo e áudio para alcançarmos mais pessoas com este Evangelho libertador, porque a palavra diz que temos que pregar o Evangelho para toda a criatura. Esta é a mensagem de Cristo. E finalizamos, pedir mais uma vez a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário e principalmente compartilhe os nossos vídeos para que juntos possamos pregar o Evangelho e alcançar vidas para o reino de Deus. Portanto, até o próximo comentário.